Estamos de volta então no programa Hora da Verdade essa noite falando sobre depressão. E se você às vezes está meio triste também, está meio depressivo, além de todas essas questões que a doutora Dinei está colocando aí para que a gente solucione o problema seu em relação à depressão, convém também dar uma saidinha de casa e frequentar os melhores locais da cidade para te ajudar também de alguma maneira. Ir até o restaurante Vitória, que lá você vai aproveitar os pratos excelentes que o Vitória tem e também uma música ao vivo. Com certeza vai te dar um pouquinho mais de alegria em sua vida. A pergunta anterior do bloco era a relação à religião e à depressão. Como é que o senhor coloca essa relação entre essas duas questões? Bom, eu vejo a religião como muito salutar para todo ser humano. Todos nós precisamos de ter uma crença, uma fé. Eu acho muito importante. E aqueles pacientes que têm uma religiosidade, é muito mais fácil da gente conduzir o tratamento, ajudá-lo, porque ele tem ainda uma força que segura muito, que é a força religiosa. Aqueles pacientes que não têm fé, não acreditam em nada, que são ateus, são mais difíceis da gente conduzir a psicoterapia em função de que ele só acredita naquilo que vê, né? Então fica mais difícil. Então eu acho que é importante todo ser humano acreditar em Deus, acreditar num poder superior, numa força que possa conduzir este mundo e sobretudo, essa pessoa praticar o bem, ter uma vivência de justiça, de prática do bem para com seu semelhante, porque eu não tenho dúvida que não é a questão divina, mas o retorno, uma troca de energia positiva sempre vem. Aquela pessoa que só faz o bem para o próximo, ele vai receber isso aqui na Terra, de alguma forma, que eu não posso nem dizer que seja uma coisa de Deus, mas é uma coisa de energia mesmo, que quem faz o bem, pratica o bem, ama o seu próximo, ele deve receber aquilo aqui mesmo na Terra. Então eu sou uma pessoa que acredita que a religião é uma força muito grande para todos nós. Doutora Dinei, voltando um pouquinho para a questão da medicação, o senhor falou há pouco a respeito da dependência, né, dos ansiolíticos, dos calmantes e da não dependência dos antidepressivos. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho também a respeito de que os antidepressivos, eles têm um tempo para começar, vamos dizer assim, a exercer aquela função no organismo do paciente. E muitas vezes o paciente, o que ele faz? Como ele não aceita ou não tem muita paciência, vamos dizer assim, né, entre aspas, de esperar esse tempo, ele acaba trocando de médico, troca de antidepressivo, quer dizer, então ele nunca espera que essa medicação comece a fazer o efeito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse tempo. Mariângela, eu agradeço a sua questão, porque me permite fazer um esclarecimento de extrema importância para todos aqueles que estão nos assistindo. Os antidepressivos antigos, os chamados triciclos, de 50 anos atrás, eles demoravam 28 dias para começar a ação. Os antidepressivos mais novos, a partir da fluoxetina, eles demoram 15 dias para começar a sua ação. Então, é muito comum, e muitas vezes a pessoa não aceita bem o antidepressivo, ela começa a tomar um antidepressivo, tem algum efeito colateral que a gente tem que mudar o antidepressivo. Mas, a gente tem que saber se o antidepressivo vai ser eficiente ou não, pelo menos um mês, a pessoa deve tomar aquele antidepressivo. Então, muitas vezes, eu recebo um cliente no meu consultório que foi a um colega que passou há 10 dias um antidepressivo para ele, e ele falou assim, olha, eu estou aqui há 10 dias tomando remédio e não melhorou em nada. Não deu tempo para ele melhorar, e eu não vou mudar o remédio dele, porque estaria atrasando pelo menos mais 10 dias do tratamento dele. Então eu procuro convencê-lo a esperar o resultado daquele remédio, porque senão ele estará queimando um bom remédio que poderá ajudá-lo. Então eu sou muito preocupado em manter a conduta de manter o medicamento por um tempo determinado. A mesma coisa, só um minutinho, a mesma coisa acontece até mesmo com a psicoterapia. O paciente espera que em 2, 3 sessões ele já... É verdade, espera com a varinha de condão. Exatamente, a psicoterapia também é um processo. É um processo. Né? Bom, doutor Dinei, a gente sabe, além do senhor ser psicoterapeuta e também psiquiatra, a gente sabe das funções que o senhor já exerceu no campo político e ainda continua exercendo de alguma maneira. Não poderia deixar de fazer uma pergunta ao senhor em relação a isso. E até ir laçando também, relacionando um pouco as coisas. O senhor parece que tenha ficado um pouco afastado da classe política aqui em Poços de Caldas, quer dizer, não tem acompanhado, pelo que o senhor me disse aí no intervalo, não tem acompanhado muito de perto. Isso é porque
O senhor acha que acompanhar as questões políticas com a classe política que nós temos aqui na cidade está deixando o senhor um pouco depressivo? Eu realmente, o fato de eu ter sido prefeito me coloca numa posição muito delicada. Tudo que a gente possa falar pode estar sinalizando alguma coisa que muitas vezes não é. Então eu procuro me afastar completamente da política local e eu me dedico a uma coisa a nível nacional, que é a saúde pública lá em Brasília, que me traz uma alegria e uma satisfação enormes. Então eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, que é levar a mensagem da saúde pública onde quer que eu vá. Eu viajo muito fazendo palestra. Então eu prefiro ficar nessa de conduzir a coisa a nível nacional e não me ater aos problemas locais, uma vez, embora eu até tenha o conhecimento de algumas coisas, muitas vezes não me faz bem, né? Não quer dizer que eu fique deprimido, mas não me faz bem ouvir e observar algumas coisas. Eu prefiro manter na linha nacional. A sua volta, por exemplo, à vida pública em Poços de Caldas, o senhor diria que ela é impossível, a volta? Olha, a gente não pode dizer que seja impossível, né? Tudo é possível nesse mundo. Eu apenas gostaria de dizer que eu estou prestando um serviço ao meu país, na função que eu exerço no Ministério da Saúde, que é visitar diversos estados e municípios e pregar o SUS, pregar a eficiência do SUS, dar exemplos e, enfim, fazer com que a saúde pública melhore no país, que eu acho que é uma coisa extraordinária, que me traz uma gratificação pessoal enorme. Então, eu prefiro ficar nessa, que eu acho que estou sendo mais útil à sociedade na função que eu estou exercendo no momento. Perfeito. Felipe da Cascatinha pergunta ao senhor o seguinte: o remédio antidepressivo gera ansiedade e praticar esportes evita a depressão? A prática de esporte é extremamente saudável, porque a prática de esporte, mesmo que não seja um esporte mais forçado, mas só a caminhada, depois tal, ou a corrida, já faz a pessoa liberar determinadas agentes químicos no organismo, endorfinas, etc., que melhora a performance da pessoa, de uma maneira geral, não só a condição física, mas também a condição psicológica. O esporte é extraordinário para a saúde mental. Remédio antidepressivo provoca ansiedade? Alguns antidepressivos provocam ansiedade e a gente tem que associar com o calmante. Muitas vezes, alguns a gente tem que associar com o calmante, pelo menos no começo, ele gera um pouco de ansiedade. Mas depois que ele começa a fazer o efeito, depois de um mês, 40 dias, a gente pode ir tirando o calmante devagarzinho, deixar só o antidepressivo, que ele elimina a ansiedade. Doutora Dinei, eu já ouvi muito no consultório pacientes relatarem que começaram o uso de drogas, né? Adolescentes, adultos, e começaram também a usar o álcool porque estavam se sentindo tristes, estavam se sentindo isolados, quer dizer, na realidade eles estavam iniciando aí, podemos dizer assim, os sintomas da depressão e foram buscar uma ajuda, né, entre aspas, através da droga e através do álcool. Isso é comum? Como é que o senhor vê essa questão? É muito comum, especialmente entre o alcoolismo, há uma incidência enorme de depressão. As pessoas que caminham para o alcoolismo, vão bebendo cada vez mais, etc., etc., muitas vezes estão escondendo uma depressão e buscam no álcool momentos de alegria, porque o álcool tem um efeito de melhorar o humor. Quando a gente acaba de tomar, tem um momento de excitação que ele melhora o humor, mas a depressão vem em seguida. Logo depois, passando o efeito, vem uma depressão pior do que a anterior. Então a pessoa troca aqueles momentos piores de depressão por alguns momentos de alegria, e usa o álcool e a droga também. Então muitos pacientes alcoólatras e toxicômanos são deprimidos não tratados, que necessitariam um tratamento especializado. O Sérgio da Estância São José parabeniza o senhor pelo trabalho na cidade e na região e pelo trabalho gratuito prestado. Pergunta minha para o senhor em relação à depressão. Ela mata? A depressão mata quando as pessoas não estão suportando a carga emocional que ele está vivendo e acaba com a própria vida. Mas também não é só isso. A depressão mata de outras formas. A depressão mata sob a forma de outras doenças. Está provado uma alta incidência de câncer em pessoas deprimidas. E outras doenças, chamadas doenças de resistência pessoal baixa, que podem ser provocadas
por baixa resistência em função de depressão. Então acaba pegando uma infecção secundária a uma baixa resistência gerada pela depressão. Então a depressão não só mata em função da autoextermínio, mas mata em função de uma série de doenças que a pessoa... Doenças cardíacas, né? Inclusive cardíacas, inclusive infarto, é verdade. Bom, nós estamos chegando quase ao final do programa e a gente vai pedir desculpas às perguntas que não foram respondidas. Vou passar aqui as mãos do Dr. Adinei e vou deixar o último minutinho do programa com o Dr. Adinei para que ele faça o fechamento aí. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer ao William por essa possibilidade de estar aqui mais uma vez na TV Pós, falando sobre depressão. Gostaria de aproveitar a oportunidade e presentear o meu amigo e o excelente colega, esse médico extraordinário, que é o Dr. Vitor Cardillo, com este exemplar da Classificação Internacional de Doenças que ele está em busca já há algum tempo. Eu vou ficar sem o meu, eu arranjo depois e vou mandar entregar no consultório dele. Estou dando essa palavra oficialmente aqui pela TV. Muito obrigado a todos, obrigado a vocês que entrevistaram. Ele já estava ficando depressivo com essa história do livro. A gente vai agradecendo aí mais uma vez a doutora Adinei, principalmente, e também a doutora Mariângela pela presença do programa, os nossos agradecimentos. Vamos agradecer, logicamente, a você que esteve com a gente nesse programa, convidando você a estar com a gente novamente na próxima terça-feira para fazer a sua alegria, para você não ficar tristinho, porque esse programa celebra sempre a vida. O Hora da Verdade da próxima semana estará contigo. Um grande abraço e fica com Deus.